Começando então nossa revisão, né? Hoje nós vamos revisar o quê? Palhetas de controle, que são as abas laterais do InDesign, e a ideia de criação de estilos, tá? Então é uma revisão aí de tudo que a gente já viu até agora. Então, se a gente vier no menu File, New, novo documento, vamos criar um documento vazio aqui. Fiz ele com 15 por 21, já está configurado aqui um formato, vou pôr com uma página, só que nós não vamos precisar de mais páginas do que isso. Mas ó, cria aqui uma páginazinha vazia e vamos lembrar como que a gente faz para fazer estilos tipográficos no InDesign. Por que é importante fazer estilos tipográficos? Porque quando eu crio os estilos tipográficos, primeiro que eu economizo tempo. Se eu estou fazendo uma diagramação mais longa, então uma revista, um jornal, uma newsletter, eu estou fazendo uma coisa mais longa, eu configuro uma vez o texto e toda vez que eu quiser, basta eu aplicar aquela configuração já gravada no estilo. Se eu não faço isso, toda vez eu preciso reconfigurar. Isso pode me dar a chance de errar, de não fazer do jeito que era. Então, o estilo ele facilita meu trabalho, agiliza o processo. E quando eu tenho uma publicação muito grande, muito extensa, que vai ter um sumário, se eu crio os estilos tipográficos logo no começo, então estilos de parágrafo em especial, logo no início, quando eu termino a publicação, eu posso criar o sumário automático. Tem vídeo aí no canal de sumário automático no InDesign, que só dá certo se tiver feito os estilos de parágrafo, tá? Então, para ter o sumário automático, tem que ter feito o estilo de parágrafo e usado ele, logicamente, aplicado ele no texto ao longo de toda a publicação sua. Seja um livro, uma revista, um jornal, um TCC, qualquer coisa precisa disso, tá? Então, se eu pegar um texto qualquer aqui, tá? Um texto qualquer, vou mandar colocar aqui, ó, vou no menu Type, Fill with Placeholder Text, ele põe um texto aqui para mim qualquer. Por que eu estou pegando esse texto aqui? Vou pegar um texto exemplo, né? Então, quando nós vamos formatar o texto, no menu Janela, Window, eu tenho aqui o Type and Tables, eu tenho caractere, texto condicional, referências e cada coisinha vai ter aqui. Então eu vou vir em caractere, porque eu quero formatar o texto, e eu vou vir no menu de também Type in Tables, parágrafo, para eu configurar completamente esse texto, tá? Então essas duas janelas são primordiais para a gente poder fazer uma configuração de texto interessante. Primeira coisa, te sugiro selecionar o texto todo, vir aqui em linguagem, language, tá? E substituir aqui para português do Brasil. Isso faz com que o InDesign use um dicionário que ele já tem e faça uma autocorreção de texto para você em separação de sílaba, por exemplo. Apesar de que eu não confio nisso, tá? Mas eu já mudo aqui por via de dúvidas, tá? Aqui no painel parágrafo, se eu estou trabalhando um texto que eu permito a separação de sílabas, deixo marcada a hifenização. Se eu não permitir separação de sílabas, desmarca essa hifenização. Perceba que quando eu deixo separar sílabas, ele cria essa separação de sílabas automaticamente, tá? Fica a critério da publicação. Na publicidade, a gente evita separação de sílabas. No jornalismo, é necessário muitas vezes, né? Porque o texto às vezes não cabe na coluna daquele jeito, então se não tiver separação de sílaba, fica complicado de você diagramar o negócio todo. Então, na verdade, eu preciso que esse texto tenha uma fluidez maior e no jornalismo a separação de sílabas, a hifenização é importante. Então, marca aqui, vai estar lá diagramado. No painel caractere, aqui em cima eu tenho a tipografia, família tipográfica, que aqui é onde estão instaladas todas as fontes do meu computador. E eu tenho aqui a versão da tipografia que eu vou escolher conforme a necessidade. Tá vendo? Então aqui eu peguei Minion Pro Itálico. Itálico é a versão tipográfica, Minion Pro é a família tipográfica. Então, beleza. Se eu pego esse texto aqui e vamos formatar ele, então vou selecionar o texto, vou dizer que eu quero...
Vamos deixar essa Minion Pro mesmo. Vou mudar aqui o tamanho da letra para 14. O espaço entre linhas, que é o leading, que é esse aqui da direita, eu vou falar que eu quero ele 18, um pouquinho maior. O kerning, que é lá o espaçamento entre os caracteres de maneira percentual, eu quero ele óptico. E o tracking, que é o espaçamento entre cada caractere percentual aqui, eu vou querer ele, sei lá, menos 20, 20% a menos de espaço entre cada caractere. Certo? Então isso eu determinei. Eu quero que esse texto esteja ajustado, ó, esteja justificado. Tá vendo? Ou eu quero que ele esteja alinhado à esquerda, alinhado à direita, ao centro, tanto faz, tá vendo? Então eu mudo aqui no parágrafo. Eu vou dizer que eu quero ele ajustado aqui. Então, está selecionado esse texto. E eu posso dizer o seguinte, olha, aqui, nesses vários zerinhos que tem aqui no painel parágrafo, eu tenho o seguinte, quanto que eu quero de avanço da primeira linha? Ah, a primeira linha eu quero que ela avance 10 milímetros. Olha lá, avançou. Eu posso dizer que todas as linhas avançam 5 milímetros, também avançou, tá vendo? Então, quando tem uma citação e eu preciso fazer esse texto avançado dentro do corpo do texto normalmente, eu uso esse avanço de texto, tá vendo? Eu também posso ter um recuo de texto, olha lá. Posso não ter o recuo de texto. Então, basta olhar para o ícone aqui, ó, que ele te informa o que está acontecendo. Eu também posso fazer a capitular. Aqui, capitular é quando eu tenho aquela letra maior, ó, no começo do parágrafo. Isso é uma capitular, tá vendo? Aqui eu decido quantas capitulares eu quero na linha e quantas eu quero na coluna. Então, por exemplo, eu quero duas linhas, tá vendo? O A ocupa 2 linhas, e eu quero as 5 primeiras letras. Então, os 5 primeiros espaços ele vai ter capitular, tá vendo? Não, eu quero só 2. Não, eu quero só 1. Normalmente, usa-se apenas 1, né? Normalmente. Então, se eu criei esse parágrafo desse jeito aqui, já tá legal, né? Mas olha só, vamos aplicar cor nesse texto? Então eu posso vir aqui no painel Color, também fica no menu Janela, venho aqui em Color, escolho ele aqui, ó, Adobe Color. Escolhi o Color. Vamos criar uma cor aqui? Então vamos dizer que eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero uma cor que é cian 100%, magenta 40% e preto 60%. Então criei um azul fechadão aí, né? Certo? Beleza. Se eu pegar essa cor aqui que eu criei no Color, tá vendo que ela não está aplicada em nada. Se eu clico aqui no canto, eu posso adicionar aos swatches. Swatches são as amostras. Se eu mando adicionar as amostras, né, ele viu que ele já mudou aqui. Por quê? Porque aqui nos swatches, nas amostras, ele já veio para cá. E por que eu adicionei ele aqui? Porque se eu quero incluir essa cor no meu estilo tipográfico, o que eu tenho que fazer? Criar a cor primeiro, adicioná-la na amostra para depois aplicá-la no texto. E eu posso, inclusive, se eu der um clique duplo nessa cor, ó, eu posso mudar o nome dela. Azul Aula do Lu. Até combinou, ó. Azul Aula do Lu. Tá lá. Se eu seleciono o texto agora e clico aqui, eu criei essa cor e apliquei ela no texto. Tá vendo? Então imagina que esse é um estilo tipográfico que eu vou ter lá na minha publicação qualquer. Mas eu vou ter um outro texto, que ele é um texto mais discreto, né? Imagina que esse é um texto de abertura, eu tenho um texto mais discreto, que eu também vou usar a Minion Pro, mas agora eu não quero ela mais 14, eu quero a Minion Pro 11,5. Viu que eu mudei lá em cima? Porque ali em cima e aqui do lado é a mesma coisa. Tá vendo? E eu quero o espaçamento também 18. Porque aqui, ó, o espaçamento era 18, eu vou falar que eu quero aqui 18 também. Tá vendo? Quero o kerning 0 e eu quero aqui, ó, menos 15. Antes eu tinha usado aqui, ó, menos 20. Aqui eu resolvi que eu quero menos 15. Tá vendo? Eu vou aplicar o azul Lu, mas eu quero esse azul Lu 80%. Não vou querer ele forte. Vamos pôr até menor, vamos pôr ele aqui, ó, 50%. Né? Vai ser bem clarinho. Tá vendo?
Então, criei esse texto. E eu não quero ela itálica, eu quero ela normal. Quero essa fonte normal. Também com a hifienização marcada. E eu vou ter um avanço de parágrafo de 10 milímetros também. Aqui eu tinha feito 10, não era? 10, 10 também. Então, olha lá. Então, observa que eu criei aqui, né, dois textos formatados. Como que eu faço para criar agora, com base nesses textos formatados, eu formatei do jeito que eu quis, né, como que eu faço agora para eu mudar isso aqui? Então, eu posso guardar as paletas de controle para o lado, não preciso delas agora, e esse texto está aqui. Se eu vier no menu Janela, Styles, Estilos, eu tenho estilo de célula, estilo de caractere, estilo de objeto, de parágrafo e de tabela. Eu vou vir no estilo de parágrafo, ele aparece para mim aqui. Observa que o de caractere vem junto, tá? Mas a gente não vai precisar dele agora não. Se eu selecionar um texto qualquer, seleciono o texto, seguro a tecla Alt, venho no estilo de parágrafo e clico no mais, segurando a tecla Alt. O que acontece? O processo, tudo aquilo que eu formatei foi absorvido para essa janela aqui. Tudo. Então, se você ver aqui, ó, estilo do caractere, Minion Pro, 14, itálica, óptico, normal, tá vendo? Tá tudo marcado. Tudo o que a gente fez, espaçamentos, tablaturas, regras do parágrafo, tudo o que a gente fez quando formatou ele, tá lá. Inclusive a cor. Tá vendo? Inclusive a cor. Tá tudo aqui. Então, como que eu faço? Seleciono o texto, seguro o Alt, clico no mais do estilo de parágrafo. Observe que aqui em cima tem aqui, ó, Style Name, nome do estilo. Vou pôr aqui, ó, aberturas. E mando criar. Então, ó, mando criar aqui, Apply to Selection, aplicar a seleção, e mando criar. Então, esse estilo de texto já está criado. Eu posso, inclusive, apagar o texto, tá, gente? Ó, posso apagar o texto, não tem problema. Porque o estilo está criado aqui no estilo de parágrafo. Se eu selecionar agora esse outro texto, fizer o mesmo processo, segurar a tecla Alt, clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai absorver também tudo que a gente fez. Olha lá, olha que a cor também absorveu 50%, exatamente como a gente fez. Tudo que estava lá. E eu vou vir aqui e vou colocar textos corridos. E ele salvou para mim, tá vendo? Então, ó, opa, peraí que eu fiz errado. Vamos de novo, tá? Ó, aqui, ó. Segurou o Alt, clicou. Eita, Luciano. Selecionou o texto, segura o Alt e clica no maisinho. Tá tudo lá. Textos corridos. Salva ele bonitinho. Tá ok. Então, observa, gente, que eu vim aqui e apliquei esse textos corridos, tá? Então, tá bonitinho aqui, tá feito. Eu posso jogar esse texto fora, ó. Joguei. Tá vendo? Então, não tem nenhum estilo selecionado. Se eu criar uma nova caixa de texto, seja ela qual for, inserir um texto qualquer, quando eu seleciono esse texto, eu clico em aberturas, ele diagrama. Eu clico em texto corrido, ele diagrama. E observa que me dá um certo trabalho no começo, mas depois é muito mais simples. Por quê? Porque com um clique eu vou inserir todo o texto. Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui, ó, um arquivo, novo arquivo, 15 por 21 com 20 páginas faceadas, e eu vou pôr aqui, ó, texto primário no frame. O que é o texto primário no frame? Em todas as páginas vai ter uma caixa de texto já colocada. Isso é quando a gente faz um livro só de texto, a gente já faz esse texto primário. Por quê? As caixas estão, todas as páginas estão interligadas. Vocês vão ver o que acontece. Quando eu criar aqui o documento, se eu vier, vamos criar o documento aqui, que eu não pus o texto primário, ó, texto primário. Criei o documento. Se eu seleciono, tem uma caixa de texto aqui, tá vendo? Se eu dou um clique duplo, eu entro dentro dela. Se eu vou lá e dou um Ctrl D,
e eu importo um texto qualquer, então vou pegar um texto qualquer aqui, cadê? Meu texto que eu queria importar aqui, importei. Olha lá, ó. Ele vai importar o texto todinho para dentro da caixa de texto, percebe? E as 20 páginas foram preenchidas de texto, todas elas. Então, se a gente navegar, ó, aquele arquivo do Word caiu todinho já diagramado. Tá vendo? Então, foi lá. E eu tinha feito 20 páginas. Observa que ele criou sozinho mais 13 páginas. Eu tinha feito 20. Como o texto era muito grande, ele pôs dar mais páginas sozinho para mim. Porque ele entende que o texto precisava vir aqui. Tá vendo? Agora, o que eu quero que vocês vejam? Se eu tenho um texto qualquer, eu fechei o outro arquivo, né? Mas vamos pegar lá, vamos pegar um texto aqui, vamos criar um estilo rapidinho. Então, opa, peguei caixa de texto, né? Então, ó, inseri um texto qualquer aqui dentro, selecionei, mudei para Minion Pro itálica, tamanho 14. Vamos lá naquela cor que a gente tinha criado, vamos criar uma cor nova aqui. Nós queremos o quê? 100, 100 de cian, 40 de magenta, 60 de preto. É isso aqui. Azul do Lu. Né? Era a cor que a gente queria. Então, apliquei a cor aqui. Vamos lá no menu Caractere e no menu Parágrafo. Vamos inserir de novo aqui, ó, a capitular que a gente já tinha colocado. Né? O avanço de parágrafo de 10. O kerning óptico. Aqui, o tracking, menos 20. Português do Brasil. Então, só estou refazendo aquele estilo que eu tinha criado. E aqui para baixo, né, a gente tem o outro estilo, que ele era também Minion Pro, mas era regular. Era tamanho 11,5. Espaço aqui era 18. Aqui também é 18. Né? E aqui tinha aquela cor, aquele azul do Lu, 50%. Também está higienizado e também é português do Brasil. Então, tem esses dois textinhos aqui. Vou vir aqui no estilo de parágrafo, novamente fazer o mesmo processo. Selecionou, depois de formatar, segura o Alt, clica, e eu tenho aqui aberturas. Seleciona o texto, segura o Alt, clica, texto corrido. O que acontece é que quando eu seleciono o texto formatado, seguro o Alt e clico no mais aqui, ó, do menu de parágrafo, eu estou absorvendo a formatação. Mesmo que eu delete essa caixa de texto, a formatação está feita. Então, se eu seleciono um texto qualquer, eu posso vir aqui por abertura, texto corrido. Ah, esse aqui é abertura, então cliquei. Aqui é texto corrido. Cliquei. Percebe? Se eu selecionar todas as 32 páginas, ó, cliquei aqui dentro, Ctrl A, 32 páginas selecionadas. Se eu clicar aqui, ó, texto corrido, ele aplicou a formatação em todas as páginas. Se a gente for migrar lá para a última, ó, está formatado o troço. Tá vendo? E observa uma coisa que é legal. Como eu pus esse texto primário, lá quando eu criei o arquivo, observa que eu já tenho agora 40 páginas. Eu tinha criado 20. Quando eu importei o arquivo do Word, deu 32. Quando eu formatei, foi para 40 páginas. Tá vendo? Então, observa que ele sozinho já criou novas páginas para mim e a minha publicação está meio que viva. Por quê? Porque ele está entendendo essa formatação toda. Tá vendo? Então, eu criei estilo de parágrafo e utilizei o estilo de parágrafo aqui nesse documento. Certo? Agora vamos ver se esse negócio de estilo funciona para outras coisas. Então eu vou criar um arquivo aqui de uma página única, né, página única, e vamos fazer o seguinte. Imagina que eu tenho várias fotos numa página, então eu vou importar várias imagens, né? Vou importar aqui, deixa eu ver se tem mais foto para importar.
Não, só essas duas. Então, imagina que eu tenho essas duas fotos para importar aqui. Uma desse girassol maravilhoso, a outra desse professor maravilhoso de vocês, ó. Tá aqui. Então, tá lá. Imagina que essas fotos, que minha publicação tenha várias e várias fotos. E eu quero criar uma formatação especial para essa foto. Então eu posso vir aqui, ó, vou ocultar o menu caractere, menu parágrafo, menu estilo de parágrafo. Por quê? Porque eu não estou mexendo com texto, estou mexendo com objeto. Então imagina o seguinte, que eu vou usar o stroke, que é contorno, eu vou usar o color, que colore o contorno, certo? E eu posso vir aqui no menu janela e eu tenho efeitos, effects. Também vou querer esse painel aqui. Então, olha que legal. Se eu clicar nessa foto, vier aqui no stroke, contorno, tá? E eu falar que eu quero um contorno, sei lá, de 5. Ele criou um stroke aqui para mim. Mas eu quero esse stroke, sei lá, vamos mudar a cor dele? Vamos pôr ele amarelinho, né? Vamos pegar ele aqui, ó, 30 de magenta, 100 de amarelo. Olha lá. Então eu criei esse stroke aqui. E eu criei essa cor, né? Posso vir aqui e adicionar ela aos swatches. Se eu adiciono ela aos swatches, as amostras, tá lá amarelo. Amarelo, vamos pôr o nome nele. Amarelo Lu. Tá vendo? Hoje eu estou narcísico, né? Tudo é com o meu nome. Então imagina que eu tenho aqui esse retângulo, essa foto, né? Perdão. Eu posso usar o contorno para dentro da foto, para fora da foto, tá vendo? Intermediário. Então aqui nesse painel eu vou brincar com esse contorno, do jeito que eu quero. Então eu quero ele para dentro da foto. Ele vai comer um pedaço da foto, tá vendo? É assim que eu quero ele. Eu posso também dizer para você que eu vou aplicar um efeito nessa foto. Eu quero aplicar aqui, por exemplo, um Drop Shadow, que isso aqui são efeitos do Photoshop, né? Sombra projetada. Observa que essa carinha aqui do Drop Shadow do InDesign é idêntica do Photoshop. Não é nem parecido. Então, se eu dou um preview aqui, ó, ele mostra como que a sombra está ficando. Acho que ela está muito dura, vou fazer ela com 50%. Acho que ela está muito longa, vou fazer ela com 2 milímetros. Acho que ela está muito distante, né? Ó, vou pôr só com 1, deixar ela mais rente do objeto. Acho que aqui está muito longo, olha lá, ó. Fiz com 1, tá vendo? Esse spread aqui, ó, se eu aumentar o spread, ela fica dura. Se eu diminuir, ela fica suave, tá vendo? O noise, ela fica suja, ou ela fica mais suave. Então, depende de como é que você quer essa sombra. Então, eu quero com 10% de noise e 10% de spread. Olha lá, ela ficou durinha, tá vendo? Meio granulada. É o que eu quero. Pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, observa que eu fiz isso. Dou OK. Então, eu apliquei essas características nesse objeto. Se você vier no menu Janela, Estilos, tem estilo de objeto. Se tem um estilo de objeto, e se quando eu quero criar um estilo, basta eu configurar o texto, segurar o Alt e clicar no maisinho do estilo de texto, ele absorve. Se eu tiver um objeto qualquer, segurar o Alt e vier aqui no estilo de objeto, clicar no mais, ele também absorve as características. E eu posso dizer, olha, formatação de fotos. E dou OK. O que acontece é que toda vez que eu clicar em qualquer objeto e clicar nele, ele aplica o estilo que eu fiz. Percebe? Então aquele tanto de botão que eu cliquei na primeira vez, não preciso mais. E uma coisa legal do InDesign é que tudo tem caixinha. Então se eu corto a foto, olha lá, o efeito se adapta ao corte da foto. Tá vendo? Ó, então eu posso inventar uma moda aqui, qualquer. Tá vendo? Porque eu criei esse estilo de texto. Se eu importar outras fotos, né? Então, imagina que eu vou vir aqui, ó, e vou importar outras fotos, né? Então, vamos lá no meu mundo gigante. Vamos pegar aqui fotos do meu mundo gigante. Então, eu vou pegar essa foto, pegar essa foto, pegar essa e essa. Então, peguei várias fotos, ó. Ele está verificando as fotos. Eu vou vir aqui
Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Mais 5 fotos. Eu posso clicar numa, clicar aqui, clicar noutra, clicar aqui, ou eu posso simplesmente pegar todo mundo de uma vez e clicar. Ele aplica em todo mundo de uma vez. Percebe que o estilo de objeto, eu posso criar dinâmicas muito legais. Agora, o que é o mais interessante de qualquer estilo? Seja de objeto, seja de texto. Porque aqui, né, eu tenho aqui o estilo de parágrafo, né, e eu tenho estilo de texto. O que é legal de objeto? Isso tudo está uma coisa subordinada à outra. Então, se eu criei esse amarelo do Lu e ele está lá no estilo, quando eu mudo, mesmo que eu não tenha nada selecionado, se eu mudar o amarelo do Lu para um verde, ó, automaticamente muda também nos estilos. Isso vale também para os estilos de texto. Então, onde o estilo está aplicado, se eu faço uma modificação em algum item do estilo, onde ele estiver aplicado, esse item será alterado automaticamente. Então, se eu mudo uma cor, não importa qual cor que eu use, se ela está aplicada no estilo, muda aqui também. Então, isso é bem legal, porque dá uma dinâmica muito interessante. Imagina que você tem lá 100, 200 fotos diagramadas dentro de um contexto, e você precisa mudar, por exemplo, essa borda, né? Se você tivesse que reaplicar tudo em toda a extensão do layout, isso ia te consumir tempo, perder produtividade e tudo mais. Aqui no InDesign, você basta alterar a cor que você quer lá, onde você quer, e está tudo bem. Então, você consegue fazer isso de uma só vez. Da mesma forma que se você aplicou o estilo, mas você quer tirar o estilo, vai em estilo de objeto, ó, e aplica None. Olha lá, ele tira o estilo de todas as fotos. Basta clicar em None. Cliquei no None, ele corta. Cliquei na formatação, ele aplica. Tá vendo? Então, None, mais, e aí vai assim por diante. Posso ter quantos estilos eu quiser. Agora, uma coisa que é bacana. Se eu pegar e salvar esse documento, então eu vou salvar esse documento como teste, ó. Então vamos salvar lá, teste. Vou colocar no meu desktop, salvei ele como teste. Se eu abro um novo arquivo vazio, tá? E eu vier aqui no estilo de objeto, clicar aqui no canto, eu posso vir aqui ó, em Load, estilo de objeto, carregar estilo de objeto. Por quê? Quando eu mando carregar, eu posso ir lá naquele arquivo e falar assim, ok, carrega desse cara aqui, ó. E ele já traz os estilos para mim. Tá vendo? Então, se agora, num outro arquivo que nem está salvo ainda, eu importar uma foto qualquer, quando eu clico, ele já traz. E o que é legal? Se ele trouxe o estilo, né, ele também trouxe a cor. Tá vendo? Ele migrou os elementos de um arquivo para o outro. Ele importou esses elementos de um arquivo para o outro. Isso é muito legal, gente, porque você pode copiar características de um arquivo sem nem abrir o arquivo. Percebe? Eu não preciso nem abrir. Ele poderia estar fechado aquele arquivo teste. E isso vale para o estilo de parágrafo. Se você clica no estilo de parágrafo, vem aqui no canto, tem aqui, ó, Load, estilo de parágrafo, carregar estilo de parágrafo. Se eu marco isso e mando carregar daquele estilo lá, daquele arquivo, ele carrega. Ele importa os estilos de parágrafo. Legal isso? Como que está indo até aqui, gente? Tudo bem? Então, observa que essas paletas aqui ficam interligadas, né? E eu vou conseguir trabalhar com elas de maneira muito variada, muito ampla. A todo momento eu vou ter essas paletas de forma dinâmica, né? Sendo utilizadas. Presta atenção que não é uma sozinha, sempre elas estão interligadas. Sempre eu vou trabalhar com várias e várias ao mesmo tempo. Então, olha só, gente, perceba que eu tenho essas palhetas a todo momento, eu vou precisar de usar elas. Existe uma dúvida em relação a duas dessas palhetas, que é uma dúvida que às vezes permeia aí as pessoas. Ficam muito sem saber o porquê. Quando eu falo em estilo de parágrafo e estilo de caractere, né, então aqui é o Window, estilos, estilo de caractere, mora uma dúvida. Qual que eu devo usar e quando? Olha só, o estilo de parágrafo você vai usar ele de maneira geral e ampla. Como assim? Você vai pegar um texto inteiro e vai usar ele. Então, por exemplo, vou pegar um texto qualquer, vamos inserir um texto aqui,
Uai, sério aí, amiguinho? Então, inserir um texto qualquer, vamos formatar ele de novo. Então, vamos usar outra fonte agora. Vamos usar Gesta Light, tamanho 10, entre linhas 14, certo? Vamos usar aquela cor que a gente criou, esse laranja esquisito aqui. Vamos até mudar laranja, né? Vamos justificar o texto. Então, está justificadinho. E está aqui. Então, esse é meu estilo de parágrafo. Se eu selecionar ele, segurar o Alt e clicar, absorvo ele, põe lá, texto corrido, certo? Mas, ao longo do meu texto, por exemplo, eu posso ter, sei lá, citação, um destaque em especial. Então, imagine que tem algumas palavras que você precisa destacar ao longo do seu texto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar umas palavras aqui e vou falar assim, ó, essa palavra vai ser em gesta bold, tá? E ela vai ser com 10% de inclinação, porque ela não tem itálica, então vou inclinar ela forçada aqui, ó, né? Então, vou pôr aqui, ó, 15% de inclinação, tá vendo? Então, inclinei a letra. E ela vai ser aqui nos swatches com 50% da cor. Então, ela é mais gordinha, mais clara e inclinada. Tá vendo? Se eu selecionar esse texto aqui e agora vier no estilo de caractere e clicar e dizer o seguinte, olha, isso aqui é o destaque no texto. O que eu estou dizendo, gente? Que toda vez que eu precisar, eu aplico o estilo de parágrafo em tudo, tá vendo? Ó, aplico o estilo de parágrafo em tudo, mas eu venho aqui e falo, ó, isso aqui está destacado. Isso aqui está destacado. Pequenos destaques ao longo do meu texto, eu uso o estilo de caractere. Olha que legal. E aí, de novo, se eu vier no estilo de parágrafo e der um clique duplo e mudar ele, eu não quero mais Gesta, eu quero Gil Sans. Ele muda. Mas presta atenção que ele mudou do parágrafo, mas ele não mudou desse cara. Então aí aqui eu preciso rever. Então aqui vai ser Gil Sans também. Então beleza. Quando eu mudo daqui, muda todo mundo. Tá vendo? Então mudo um, mudo o outro. Ah, a cor, ó, imagina, sem o texto selecionado. A cor não é mais laranja, vai ser um, sei lá, um rosa. Beleza, mudou para todo mundo. Percebe? Então, o estilo de parágrafo é quando eu tenho o texto todo. Todo o texto tem um estilo de parágrafo. Os destaques ao longo do texto, eu posso criar o quê? Esse carinha aqui, que é o estilo de caractere, que ele vai ter regras dele. Agora, coisas que você precisa observar. Olha quantas variações eu tenho no estilo de parágrafo. Inúmeras, né? Olha o tanto. Várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias. Quantas variações eu tenho no estilo de caractere? Poucas. Tá vendo? Então, observa bem isso. São coisas diferentes com funções diferentes. Para você criar o sumário automático, o Table of Contents, tá? Tem que ter feito estilo de texto, de parágrafo, perdão, tá? Quando eu venho aqui no Type, né? Perdão, eu venho aqui no Layout, Table of Contents, ele vai pedir o seguinte, quais são os estilos que você quer adicionar. Então tá aqui, ó, tá vendo? Que ele está usando o estilo de parágrafo. Quando eu faço o sumário automático, esse Table of Contents está em Layout, Table of Contents, ele usa os estilos de parágrafo. Então eu adiciono eles aqui no meu sumário, tá? Então precisa prestar atenção nisso para poder criar o negócio do jeito que tem que ser. Certo? Beleza? Então, essa é uma dúvida que surge sempre dentro do InDesign. Isso, fazer lista, né? Opa! Lista de figura, lista de tabela. Sim, Miriam. Opa!
Salva e muito, viu? Salva e muito, porque se você for fazer isso na mão, Deus é mais, né? Pensa, né? Fazer isso na mão ninguém merece. Mas tem um povo que faz, viu? Teve uns meninos que fez o PGE, eu ensinei isso, o cara falou assim, não, isso é muito difícil, professor, eu vou fazer na mão mesmo. Você vai fazer na mão, cara. Eu tô te ensinando um negócio. Ah, não, mas é porque aí isso dá muito trabalho. Então, a minha opinião é gente preguiçosa merece trabalhar mais, entendeu? E correr o risco de errar. Eles quase tomaram bomba, de tanto que estava preguiçoso. Eu achei bom, sinceramente. Porque, né? Você ensina o cara a fazer o negócio certo, o cara quer fazer errado. Pelo amor de Deus, né? Então, não dá não. Vamos fazer a coisa do jeito certo, tá? Então observa que quando eu tenho documentos distintos, eu posso migrar estilos de um para o outro, né? Então, por exemplo, aqui a gente criou, ó, se vier nos styles aqui, eu tenho aqui, ó, estilo de parágrafo, eu tenho o texto corrido e o estilo de caractere tem o destaque do texto. Se eu salvar esse documento, aí é importante salvar, então vou pôr aqui, ó, teste 2. Eu posso vir aqui, ó, nesse outro arquivo e falar assim, ô, importa para mim, carrega para mim os estilos de parágrafo lá daquele outro arquivo seu. Uai, aqui, ó, na mão, teste 2, importou, tá aqui, texto corrido. E o caractere? Pode, olha lá, ó, load character style, carregar o estilo de caractere, vai lá no cara e fala, traz para mim. Ele trouxe também. Então percebe que eu migro configurações de um arquivo para o outro de uma maneira muito fácil, muito simples. Basta clicar no cantinho aqui, load, carregar. Lembrando que para eu carregar estilo de um arquivo para outro, é importante que eu salve o arquivo antes, tá? Agora olha uma coisa que legal. Estilo de objeto. Janela, styles, estilo de objeto. Tá aqui. Esse objeto está com o estilo formatação de fotos aplicado, certo? Eu vou copiar esse objeto. Copiei, Ctrl C. Quando eu venho aqui, ó, vamos jogar fora o estilo, tá? Quando eu venho aqui, ó, Ctrl V, ele cola o estilo junto, tá vendo? Então, se eu tiver um arquivo novo, vazio, ó, nada nele, e eu dei um Ctrl C num objeto que tem um estilo qualquer, quando eu dou Ctrl V no objeto, o estilo vem junto. Se o estilo veio, veio também a amostra de cor, tá vendo? Outra coisa inteligente, ó, se eu tenho texto, tá? E tenho um estilo de texto aplicado, ó, então eu tenho, vamos tirar o destaque daqui, então eu tenho lá, ó, texto qualquer formatado usando os estilos. Se eu pegar essa caixa de texto, Ctrl C, copiei, Ctrl V, colei, cola os estilos dentro do arquivo novo, tá vendo? Cola todos os estilos, cola as amostras de cores, cola tudo. Aquilo que está no estilo vem junto. Isso é excelente, isso é sensacional. Tá vendo? Então, assim, não tem por que não usar, gente. Não tem por que não usar. Porque é de uma simplicidade imensa. Lógico. O que você tem que ter muita atenção na hora de criar a formatação? Tá? E minha sugestão é, faça a caixa de texto e crie a formatação na caixa de texto. Importe o objeto, ó, e formate o objeto primeiro. Depois, você vai pensar em salvar isso. Porque se você pegar um objeto qualquer, tá? Ó, clica no objeto e clica aqui para fazer uma nova formatação, você vai ter que vir aqui configurar isso aqui um por um. E isso não cria uma formatação visual, tá? Então, o ideal é que você formate um objeto, clique nele, segura o Alt e clica aqui para salvar a formatação de objeto. Você vai ver que é bem mais simples, bem mais fácil, funciona super tranquilo. Então agora vamos resetar aqui os nossos essenciais Classic. Vamos fechar esses arquivos. Vamos fazer um arquivo novo agora, vazio. Então, aqui no painel janela,
nós já entendemos que o Color tem várias opções dele, que é o Color Gradient, que é o degradê, e as amostras. Como que funciona? No Color, eu crio a cor. Nas amostras, eu posso segurar o Alt e clicar aqui, que ele vai salvar a amostra para mim. Ou eu clico aqui no canto do Color e mando adicionar as amostras. Nos dois jeitos dá certo. Tá vendo? Então, eu posso fazer das duas formas. E o gradiente? O gradiente, se eu tiver um objeto qualquer e eu clico aqui, eu aplico o gradiente. Mas aí eu preciso fazer o quê? Vim aqui nesses quadradinhos, dar um clique nele, ó, e formatar a cor que está dentro desse quadradinho, através do Color. Tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, e formato. Ou eu clico nesse quadradinho e clico numa cor qualquer. Olha lá, ó. Clico aqui no carinha. Olha lá. Aí não vai deixar, ó. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos vir aqui e aplicar a cor, meleca. Ó, aplicar a cor por aqui. Tá vendo? Ele é bem chato o degradê. Ele é bem chatinho. Então, ó, eu clico nesse objeto, escolho a cor. Tá lá. Venho para o outro, Semic, escolho outra cor e está aplicado. Agora, uma vez que esse degradê está aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, e girar ele 45 graus, ó, ele fica, né, de baixo para cima. Eu posso clicar nesse objeto, segurar o Alt e clicar aqui. Eu salvo o degradê, tá vendo? Eu salvo o degradê. Então eu dou OK e ele está aqui. Por que que é legal? Porque agora, se eu tiver outros objetos, basta eu clicar e o degradê está aplicado. Agora tem uma falha. Quando eu salvo o degradê, percebe que ele não me dá a angulação do degradê. Tá vendo? Ele não me dá a angulação. Então, se eu tinha um degradê 45 graus, quando eu apliquei, eu tenho que vir aqui agora e aplicar os 45 graus, tá vendo? Mesmo na amostra, ó, tem uma falha aqui que ela não acontece. Ele não salva essa angulação do degradê. Então, usar o degradê no design é chatinho, mas funciona, gente. É igual no Illustrator. Faça o objeto, vem aqui, aplica o degradê e clica nos quadradinhos fazer. Se você clicar no meio, você pode criar cores intermediárias. Ó, tá vendo? Então, você pode criar cores intermediárias. E se você movimenta, ó, o lugar do degradê fica diferente. Então, e eu posso movimentar aqui também, ó. Tá vendo? Então, eu crio essas dinâmicas. Então, eu vou colocar aqui um outro tom de amarelo. Tá vendo? Então, eu posso criar essas dinâmicas entre as cores aí para fazer esse negócio acontecer. Então, e se eu gostar desse degradê meu, seguro o Alt, vem na paleta de amostras, clica aqui, salva ele e tá ok. Tá vendo? Então, ele vai salvar esse degradê seu exatamente como você fez. Seja ele qual for, logicamente. Uma coisa que é legal de foto, aqui usando cores no InDesign, é que o InDesign tem uma coisa que eu acho muito gostosa de fazer no Photoshop. Edit, converter para o perfil. Estou no Photoshop, vou mandar converter para Grayscale, que é preto e branco. Tá vendo? Vou dar um salvar como. Foto em preto e branco. Vou pôr lá no desktop. Pronto. Presta atenção numa coisa. Se eu pego uma foto em preto e branco e importo ela para o InDesign, tá a fotinha aqui preta e branca. Se eu pego a seta branca, clico na foto, aplico uma determinada cor nessa foto. Tá vendo? Então os tons escuros da foto vão ficar nessa cor que eu apliquei, que eu estou com a seta branca. Se eu pego a seta preta, agora os tons claros ficam com a cor. Tá vendo? Então com a seta preta, coloro os tons claros da foto. Com a seta branca, quando eu clico na foto e clico numa cor, ele aplica essa cor. Tá vendo?
Então eu posso criar umas dinâmicas bem diferentes aqui, que são interessantes para o InDesign. Tá vendo? Agora, olha que legal isso. Vamos usar paletas em conjunto. Então eu vou pegar essa foto, vou pôr ela aqui em cima, vou diminuir ela e vou duplicar. Tudo que eu quiser duplicar, seguro o Alt e clica aqui. E arrasta, né? Então, se eu clico nessa foto e clico numa cor qualquer, como eu estou com a seta preta, a área clara ficou nessa cor. Se eu pegar a seta branca, clico aqui e agora eu vou para a área escura, fica de outra cor. Então, eu posso, inclusive, fazer isso. Fiz um negativo estranho aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pôr a área clara de rosa e a área escura de branco. Não, acho que eu queria o contrário, né? A área escura, branca, rosa, e a área clara, branca. Deixa eu ver. Continua estranho, né? Muito feio esse negócio. Não ficou bom, não. Então vamos pôr outra cor aqui, vamos pôr, sei lá, vermelho. Ah, já ficou mais legalzinho. Então agora vamos pegar aqui, vamos pegar um amarelo, aí, ótimo. Fizemos uma configuração de cor legal. Então observa que o InDesign, ele está fazendo um papel do Photoshop, criou um duotônio aqui. Mas tem um porém. Se você clica na foto, percebe que se eu clicar aqui, ele não deixa eu aplicar os degradês. Tá vendo? Olha que dó. E se eu quiser aplicar? Tem um jeito. Você vai criar um retângulo por cima do objeto, tá, da foto, e aplica o degradê no retângulo. Falei para vocês agora mesmo que essas palhetas vão trabalhar sempre em conjuntos, né? Se eu vier no menu Janela e vier em Effects, Efeitos, eu posso vir aqui no Efeitos e mudar de normal para Multiply. E eu tenho um resultado interessante. Eu criei uma lente com esse objeto, tá vendo? Então essa lente, ó, vai colorir a minha foto. E eu posso, inclusive, não usar na foto inteira. Posso usar num pedaço da foto essa lente. Tá vendo? Por quê? Porque eu peguei um objeto vetorial, joguei por cima da foto e apliquei esse efeito de multiply. Poderia ser screen, poderia ser overlay, poderia ser qualquer coisa que eu quisesse. Tá vendo? Cada uma vai me dar um resultado diferente. Cada um vai trazer um resultado X qualquer. Então, se eu pegar esse objeto, né, e aplicar azul nele, ele vai fazer essa ideia aqui. Aí eu não preciso, né, porque eu posso vir aqui, falar que eu quero tudo que é claro, azul. Tudo que é escuro, cian. Opa, ó. Olha lá. Então, eu vou trabalhar com cores, né, dentro desse ambiente aqui. Tá vendo? Ó. Então, eu crio umas dinâmicas coloridas bem legais. Tá vendo? Isso na propaganda usa demais da conta, viu, gente? Foto preta e branca com cores aplicadas aqui dentro. Detalhe, se eu tiver amostras de degradê, ele não aceita, né? Não vai aceitar. Então, o que você faz? Cria um objeto por cima, aplica o degradê e dá um multiply. Acabou. Vai funcionar. Tá vendo? E não vai dar pau, te garanto, viu? Funciona muito bem. Muito, muito, muito bem, tá? Então, essas são as paletas de cores, junto com as paletas de efeitos. Eu posso criar cores, salvar cores, criar degradês e salvar degradês. Eu posso usar a paleta de efeitos para poder aplicar isso sobre fotos, ou ainda, se eu tiver essas fotos, né, usando aí essa foto em preto e branco, eu posso vir aqui, com a seta preta, clico na foto, mudo tudo que é claro. Com a seta preta, clico na foto, mudo tudo que é claro. Com a seta branca, clico na foto e mudo tudo que é escuro. Cliquei na seta, cliquei na cor e foi. Tá vendo? Então, tenho dinâmicas diferentes para poder aplicar a cor de uma maneira mais criativa dentro do InDesign. Tá? E essas cores podem ser salvas nas amostras, no gradiente, nos efeitos, eu posso usar tudo aqui desse jeito. De novo, se eu salvo esse documento, né, teste 3 aqui no caso, então se eu salvo esse documento, eu posso vir lá naqueles documentos anteriores do começo da aula, que eu tinha lá o teste 1, teste 2, por exemplo,
Se eu vier aqui, ó, clicar e der um load swatches, carregar amostras, eu digo, cara, carrega as amostras do teste 3, ele traz inclusive os degradês. Percebe? Então eu posso fazer isso. Outra maneira, eu posso selecionar as cores, clicar aqui no canto, e eu posso ter aqui, ó, Save Swatches, tá? Quando eu mandar salvar as amostras, ele pergunta onde eu quero salvar, e eu estou pondo aqui, ó, pus no desktop e salvou como ASE. O arquivo ASE nada mais é que um arquivo de metadados, tá, gente? Aqui, ó, esse ASE é um arquivinho de metadados que ele carrega a informação dessas cores aqui. Se eu jogar isso aqui tudo fora, ó, gente, então imagina que eu vou vir aqui, eu vou selecionar todas as cores, select all unused e deleto. Então, joguei tudo fora, essas cores que eu não queria, tá? Se eu clicar aqui no canto e der aqui, ó, Load Swatches, eu posso tanto carregar de um documento já existente, quanto daquele arquivo ASE. Então, eu posso buscar do arquivo InDesign ou do ASE e importar. Uma vantagem do ASE é que o Illustrator aceita ele. Então, se a gente tiver o Illustrator aqui, e eu vier na paleta de amostras, janela, swatches, né? Cadê? Swatches, tá? Eu posso clicar aqui e eu posso, né? Open Swatch Library é mais distante o negócio. Então, ó, você vai vir aqui, clique em Open Swatch Library, Other Library, outra biblioteca, ele pergunta qual você quer, você vai naquela que está no ASE. E ele importou elas. Legal que ele cria uma janela separada, tá vendo? Ele não cria uma pasta nas amostras, ele cria uma janela com o nome daquele cara. Você pode pegar isso aqui se quiser, ó, e arrastar para cá. Tá vendo? Isso é que eu estou no Illustrator. Seu InDesign ficou bagunçado, o que você faz? Janela, Workspace, resetar CSS Classic. Pronto. Ficou bonitinho de novo. Tá vendo? Então, dá aquela ajustada no painel do InDesign.